Então vamos realizar agora a correção da prova de matemática da Escola de Aprendizes Marinheiro de 2024. 16ª questão, ela te dá uma matriz A de ordem 5, e a lei de formação dessa matriz é dada dessa maneira, e ele pede para se calcular o valor do traço dessa matriz. Então, o traço é o somatório dos elementos da diagonal principal, então você tem que considerar I igual a J. Então, os elementos serão da forma 2i² menos i. Então, colocando i em evidência, fica 2i menos 1. Então, o elemento A11 vai ser simplesmente 1 vezes 2 menos 1, 1. A22 vai ser 2 vezes 4 menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. A33 vai ser 3 vezes 6 menos 1, 5. 3 vezes 5, 15. A44 vai ser 4 vezes 8 menos 1, 7. 4 vezes 7, 28. E A55 vai ser 5 vezes 10 menos 1, 9. 9 vezes 5, 45. Então, o valor do traço dessa matriz, que é simplesmente esse somatório, vai ser 1 mais 6 mais 15 mais 28 mais 45. É 95. Décima sétima questão é feita uma promoção na compra de pacotes de arroz, em que o cliente leva 5 e paga apenas 3. E ele quer saber o desconto percentual desse mercado. Então, 5 pacotes correspondem a 100% do valor, mas ele vai pagar apenas 3. Se ele pagar apenas 3, 2 sairão de graça na promoção. Então, efetuando o meio pelos extremos, você tem 5x igual a 200%, portanto, o desconto percentual que ele vai receber é de 40%. 18ª questão, ele te dá 3 marinheiros dispostos na posição de um triângulo equilátero, e ele diz que um quarto marinheiro se coloca na posição equidistante desses 3. E ele quer saber o valor dessa distância que ele se encontra de cada um desses participantes. Então, você tem essa distância D, essa distância D e essa distância D. E o lado do triângulo equilátero, ele diz que tem valor 2. Você pode escolher um desses triângulos, já que são simétricos, e trabalhar apenas com um deles. Então, fazendo isso, nós teremos esse triângulo aqui, D, D, tamanho 2. E aí você tem, pela simetria, que todos esses triângulos são semelhantes, inclusive congruentes. Então, esses ângulos aqui são conhecidos, 30 graus, já que o triângulo equilátero tem 60. Logo, esse ângulo aqui é de 120 graus. E aí você calcula o valor de D por lei dos cossenos, né? Basta simplesmente aplicar lei dos cossenos. Então, fica 4, 2D ao quadrado, menos 2D ao quadrado. Cosseno de 120 graus é o mesmo que o cosseno de 60 graus, portanto, 1/2. Lembrando que tem valor negativo. Se você fizer o cossenoide, 60 graus está aqui e 120 está aqui. E aqui o cosseno tem valor negativo. Então, nós ficamos com
4 igual a 3d quadrado. Portanto, o valor de d vai ser 4/3 em raiz. Portanto, 2 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 ele dá aqui 1,7. Portanto, 1,7 vezes 2, 3,4. E aí ele quer que você divida por 3, que dá aproximadamente 1,1. 19ª questão fala que x está estritamente entre -1 e 2 e pede para você ver o intervalo em que contém essa fração. Então vamos lá. Você faz para o numerador, x mais 3 está entre 2 e 5, e o denominador, que está entre 7 e 4, e como ele quer o quociente, a desigualdade ficará entre 1/2 e 5 sobre 7. Letra C. 20ª questão te dá um cilindro e o cilindro tem raio 1,5 metros e altura igual a 2 metros. E o volume diário consumido nesse prédio é de 4,5 metros cúbicos. Ele quer saber o tempo que esse condomínio terá de autonomia se esse tanque estiver cheio. Então, o volume do cilindro é dado por π, o raio ao quadrado, vezes a altura, π igual a 3. E o valor desse produto é 13,50, e o número de dias que teremos consumo vai ser o volume do cilindro, 13,5, dividido pelo unitário, 4,5. E essa razão nos dá o valor 3. Então, consumo válido para 3 dias. 21ª questão traz um conjunto x, conjunto y e uma função desse conjunto x para o conjunto y, em que esses elementos são discretos. Então, aqui nós temos 6 elementos e aqui para y nós temos 8 elementos. E ele quer saber o número de funções injetoras que ele consegue formar. Então, perceba que cada um desses pontos de x só pode ir em um elemento de y, porque nós temos a injetividade, então não pode ir em 2 elementos. Então, cada elemento pode ir, na escolha fixada, em 8, cada um desses. Só que são 6. Então, você tem 6, dando possibilidade de 8 entradas para o primeiro. Só que fixado o primeiro, só vou ter 7 para o próximo, 6 para o outro, 5, 4 e 3. E esse produto nos dá o valor de 20.160 possibilidades de funções injetoras. 22ª questão fala de fatoração de polinômios, trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados e diferença cúbica. E ele te dá o valor de x valendo 100 para você substituir e ver qual resposta tem no gabarito. Mas aí ele quer que você primeiro fatore esses elementos. Então, coloquei 8 em evidência, escrevi como um binômio esse outro termo, e você observa que esse termo aqui de baixo ele é irredutível. Então, continuando esses cálculos, nós teremos 2, diferença cúbica vai ser x menos 1 vezes
x ao quadrado mais x mais 1, x mais 1 quadrado, x quadrado mais x mais 1. E eu posso cancelar. Então, nós teremos 2. Eu posso fazer x menos 1 com x mais 1, que fica a diferença de quadrados. E aí fica mais um elemento x mais 1, porque eu só peguei 1 do fator. E aí você pode substituir x por 10 ao quadrado. Então, substituindo, aqui ao quadrado fica a quarta. E aí a resposta será letra A. 23ª questão fala de um sistema linear e aí ele pede para você analisar se o sistema é possível, determinado, se é impossível. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. E o valor desse determinante é 0. Então, sendo 0, os valores de x por Cramer é o determinante, substituindo esse termo independente na coluna correspondente e assim por diante, sobre o determinante da matriz dos coeficientes, que no caso é 0. Y será a mesma coisa e z a mesma coisa. Então, o sistema aqui, ou ele é impossível, se um desses der diferente de 0, porque se acontecer isso, a solução vai para infinito. Então, como é que você pode ter uma soma de elementos em que algum deles exploda e o resultado vai para 1? Não tem como. Então, se ocorrer que um deles é 0 sobre 0, a gente chama isso de indeterminação. E ele vai possuir infinitas soluções. E você observa que você substitui essa coluna na de x para obter d de x, fazendo o determinante de d de x, você observa que você terá valor 0. Portanto, o sistema é possível, mas é indeterminado. 24ª questão pede para você calcular essa identidade trigonométrica para simplesmente essa faixa aqui de 0 a 2π. Então, somente uma volta no ciclo trigonométrico. Essa questão, você tinha que observar que esse sinal aqui é negativo e quando passar para cá, fica positivo. E aí você fica com essa identidade. Essa daqui é bem conhecida, né? É a identidade fundamental da trigonometria, com resultado 1. Portanto, você tem que 1/2 é o cosseno de x. E onde isso ocorre? Isso ocorre para o cosseno de 60 graus. Isso é conhecido, 60 graus. Mas aí você tem que observar que o que ele quer é de 0 a 360, uma volta. Então, ocorre aqui 60 graus, mas também ocorre nesse outro ponto aqui, descendo 60 graus sentido horário. Então, uma solução é 60 graus, outra solução é 300 graus. 300 graus é uma volta completa, tirando 60, que vai dar 5π sobre 3. Então, essas duas soluções aqui. Apenas. Isso considerando de 0 a 2π. Questão 25 fala de 3 sócios que, respectivamente, têm esses capitais e, ao final das atividades, eles lucram esse valor total aí. E eles querem saber qual foi a divisão proporcional feita entre eles em relação ao que cada um empregou. Então, essa é uma questão
conhecida, né? Você tem os elementos A, B e C e quer verificar a proporcionalidade deles, então A está para 2 vezes 10 elevado 1, 2, 3, 4, 5 elevado à quinta. B, 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5 à quinta. E C, 5 vezes 10 elevado também à quinta. Então você pode até quocientar esses 10 à quinta, não faz diferença em relação a A, B e C pela proporcionalidade. E eu vou dizer que isso é igual a uma constante K. E claro, essa soma vai ser distribuída entre eles, então a soma desses valores tem que dar esse valor aí de 18,50,000. 1 milhão, né? 850 mil. E aí vamos ver. Se você fizer a regra de 3, A vai ser igual a 2K, B vai ser igual a 3K e C vai ser igual a 5K, que vai ser igual a esse valor aqui. Juntando tudo vai dar 10K, que vai ser igual a esse valor. Portanto, o valor de K é só tirar um zero. Então, esse é o valor de K. E aí você consegue saber o valor de A, B e C simplesmente multiplicando por esse K. Então, como ele pede o valor do sócio A, é simplesmente pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, né? 26ª questão traz uma hipérbole transladada da origem. E aí ele pede para você verificar as asserções. Primeira coisa que ele pergunta é se é uma hipérbole. Como esses valores aqui estão diferentes no termo quadrático, estão diferentes, pode ser uma elipse. Um é negativo, o outro é positivo. Então, hipérbole. Possui centro 2 e 3. Isso a gente precisa verificar. Então, colocando 7 em evidência, nós teremos x² menos 4x menos 9y² menos y menos 71. E aí nós teremos 7, já vou escrever dessa forma aqui, apropriada. E daí você observa que o centro da sua hipérbole vai ser 2 e 2, então aqui já está falso. Então, 7x menos 2² menos 9y menos 2², e aí nessa multiplicação nós teremos menos 28, e nessa outra multiplicação mais 36 menos 71 igual a zero. Ficamos com 7x menos 2², 9y menos 2², então aqui vem mais 63. E daí, quocientando por 63 esses dois termos, uma vez que eles são múltiplos de 63, nós teremos x menos 2² sobre 9 menos y menos 2² sobre 7, que é igual a 1. E aí nós temos nossa hipérbole com esse termo sendo a² e esse outro sendo b². Uma vez que a questão pede o foco da hipérbole, nós teremos a² mais b², portanto, 9 mais 7, 16. Os focos da hipérbole são mais ou menos 4. Bom, faremos um esboço aqui da nossa hipérbole. Observe que o centro é dado em 2 e 2, certo? Aqui está o centro. E nós iremos percorrer uma distância de 4 para o lado direito, para o lado esquerdo. Então, menos 4 aqui, nós teremos menos 2 e 6. Portanto, um ponto, um foco, vai ser dado por menos 2, 2. E o outro foco é dado por
6 e 2. 2. Verdade. A excentricidade da hipérbole é dada por C sobre A. C é 4. A vale 3. Portanto, a excentricidade é 4/3 e não 3/4. Então é falso. Letra E. 27ª questão. O setor de comunicação de uma das escolas de aprendiz marinheiro fará uma divulgação de uma informação de caráter operacional. O fluxo da informação obedecerá a sequência em níveis para chegar aos marinheiros. No primeiro nível serão 2, a partir desses 2 teremos mais 2, e cada um desses repassará a informação para mais 2. Então, você observa aqui, na primeira escala, 2, na segunda, 4, portanto, nós teremos 8. Bom, e no 10º termo, nós teremos o primeiro vezes a razão elevado a n-1, que no caso é 9. Então, 2 elevado à décima. 2 elevado à décima você tem que conhecer. É 1024. Ele pergunta o total de pessoas que receberam esses avisos. Então, é uma soma finita de 10 termos de uma PG. Então, tem que lembrar da fórmula. Vou escrever aqui. A1, Q elevado a n-1, Q menos 1. Então, isso vai dar 2 elevado à décima menos 1. 2 menos 1, 1. Então, é 2 vezes 1024 menos 1, 1023. E o produto disso dá 2046. 28ª questão, a questão de logaritmo. E basta você aplicar a propriedade log, sabendo que o log de 2, o log de 3 e o log de 5 tem valor A, E e M. Então vamos lá. Aqui você pode usar a propriedade de colocar 1 sobre 16, log de 30. E aí você escreve log de 2 ao quadrado. Log de 9 é 3 ao quadrado, então você pode botar o 2 na frente. Propriedade log. É a mesma coisa com o log de 25. Log 900 é 30 ao quadrado, então você pode botar 2 na frente do logaritmo. 2048 é a mesma coisa que 2 vezes 1024, então 2 elevado à décima vezes 2, 2 elevado a 11. Você pode colocar esse 11 na frente. E aqui já está direto para você colocar o 23 na frente do log de 10 na base 10, que tem valor 1. Então, esse quociente vai dar 11 vezes 23, você não consegue mexer, que são números primos. E aí você tem 2 vezes 2, 4. Você pode cortar com esse 2, aí fica um 2 ainda, que você pode cortar com esse, que dá 8. E aí você fica com log de 2, só que com log de 2 ao quadrado. Continua um log de 2, só que log de 2 é A. E você fica com um log de 3, que é E. E um log de 5, que é M. E se você fizer os cálculos, 8 vezes 11 vezes 23 é exatamente 1024. Bom, os números são comutativos, né? Os números reais são comutativos, então a gente pode colocar em qualquer ordem. Então colocamos da forma que ele pediu no gabarito. É em 2024. Questão 29. Considere uma equipe de marinheiros trabalhando 8 horas por dia. Consiga colocar a parte da estrutura de uma embarcação em 85 dias, admitindo-se que a jornada de trabalho seja prorrogada em 2 horas diárias. O número de dias em que os marinheiros realizaram a tarefa seria de quanto? Então vamos lá.
Diariamente eles trabalham 8 horas, dando uma jornada de 85 dias. E aí eles querem aumentar essa jornada diária com mais 2 horas, ficando 10, e ele quer saber a quantidade de dias necessários. Você precisa analisar se é direta ou inversamente proporcional, mas se você trabalhar com mais horas no dia, tecnicamente você vai precisar de menos dias, então é inversamente proporcional. Então você fica com x sobre 85, que é igual a 8 sobre 10. Você tem que inverter um dos lados, né? E essa divisão nos dá que x, e essa proporção nos dá que x tem valor 68. Questão 30. A função real definida por r de x indica receita. Então, a receita da fábrica é 15x, né? Em que x é a quantidade produzida, né? Em unidade. E aí, o custo dessa fabricação é dado por 5.000 mais 10x. E o lucro obtido foi de 1.700 unidades por mês. Ele quer saber a quantidade de produto. E ele quer saber o lucro realizado por essa fábrica. Então, o lucro é simplesmente receita menos o custo. Então, a receita, 15x, menos 5.000 menos 10x. Então, teremos 5x menos 5.000. E aí, o valor em unidades obtido foi de 1.700 elementos produzidos. Então, substituindo de 1.700, substituindo 5 vezes 1.700, subtraindo com 5.000, nós teremos 3.500. Com isso, nós terminamos a solução da prova de Aprendizes Marinheiro 2024, realizada em abril, prova de matemática.